Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui nos estúdios da Showtime. A ideia é a gente trazer pessoas do mercado, trazer nossos amigos e falar um pouquinho sobre essas personalidades que trabalham com a gente nos eventos, falar um pouquinho sobre bastidores, porque todo mundo conhece o final, mas até chegar lá as pessoas não conhecem. E hoje eu trago aqui nos estúdios da Showtime a Titina Leão, que é a nossa amiga, a nossa parceira. Todo mundo que trabalha com eventos já conhece a Titina, ela é uma figura super presente no mercado e é uma referência no mercado na parte de cenografia, na parte de decoração. E hoje eu quero saber um pouquinho de você como pessoa, depois a gente entra na parte profissional, mas eu quero conhecer a Titina, como que começou esse lance de trabalhar com cenografia, com eventos. Eu sei que tem um lance da Ikebana, que eu já fiz uma pesquisa, e eu quero saber como que isso se tornou realmente a sua profissão. Pois é. Bom, eu acho assim, a primeira coisa, falando da Titina pessoa, é realmente a paixão pela decoração. Uhum. Acho que assim, a minha primeira formação não foi uma formação ligada à decoração. Eu acabei rumando para o Ikebana, que tem toda uma coisa de respeito à natureza, tem uma preocupação muito grande com a estética. Então, por exemplo, no Ikebana, você nunca coloca uma flor sobreposta à outra. Tem todo um lance, assim, você faz um poema antes de você mexer numa coisa oferecida por Deus para você. Então, isso assim, foi uma coisa muito importante dentro de mim, quando eu comecei a me abrir para o lado da decoração, e depois eu fui para cenografia e decoração de festa, né? Não só casamento, mas festas em geral. Em geral. Hoje em dia, a empresa, né, ela tem um equilíbrio bem forte entre o corporativo e o social. E o social, ele abrange casamento, aniversário, bodas, festas. 15 anos, bar mitzvahs, bat mitzvahs, tudo que você quer festejar. Às vezes nem tem uma razão específica, quero festejar a vida, celebrar a vida. A gente está envolvido. Então, acho que essa coisa da paixão mesmo, de não pesar trabalhar, sabe? Acho que o trabalho, ele realmente é um prazer muito grande para mim. Eu me conecto muito com esse pensamento, porque se você vai escolher uma coisa para ficar 24 horas pensando sobre isso, e quando você vai vender para um cliente a sua verdade, tem que fazer sentido. Exatamente. O que a gente apresenta para o cliente é como você diz, é uma verdade. Então, a gente quer viabilizar, porque no departamento de decoração, assim como muitas coisas que a gente faz juntos no departamento da Showtime, o que acontece? Basicamente, a gente materializa um sonho que está dentro da cabeça da pessoa. Dentro de uma vivência de uma pessoa que não tem a sua vivência. Então, a gente tem que realmente ter uma sensibilidade de escutar, entender o que essa pessoa quer e tentar materializar aquilo. Legal. Viabilizar. Legal. Né? E aí eu te pergunto, você está no mercado há muitos anos e sempre com projetos diferentes, a cada festa. Lógico que o gosto do cliente ele impacta muito no resultado final, mas como você consegue se manter relevante durante todo esse tempo e tantos projetos diferentes? Como trazer sempre o contemporâneo e atender a solicitação do cliente? Então, aí eu acho que entra um pouco realmente do meu lado pessoal. Eu não sou uma pessoa que tenho nenhum tipo de aresta. Ai, que bom. Eu sou uma pessoa, assim, absolutamente aberta. Então, eu até brinco, às vezes, que muitas vezes alguém me vê e fala assim, nossa, acho que ela é impossível de falar um palavrão. E eu sou uma pessoa, não que eu fale palavrão por aí, mas assim, eu sou realmente uma pessoa muito, muito aberta. Eu gosto de desafios, eu entro no desafio. Isso é uma coisa que me motiva muito, então, sabe? Se um cliente ele vir com uma expectativa que você nunca fez, você vai falar, vou topar esse desafio. São os deliciosos. Que bom, porque assim, a gente vê até, eu como artista, né, às vezes se o cliente ele pede algum repertório que não está dentro daquilo que eu apresento, às vezes a gente acaba falando, olha, isso não tem a ver com o projeto musical e tal, mas eu acho que no ambiente da decoração é justamente você materializar aquilo que a pessoa quer. E se você tem essa disponibilidade de realmente atender o que está na cabeça dela, eu acho super legal isso. E ousado, né? É ousado. Porque eu vejo que tem muitos profissionais que têm um estilo, né? Tem uma assinatura e acabam ficando naquele estilo que é o que os consagrou no mercado. Mas eu vejo que você sempre vai se desafiando, trazendo novas visões, novos projetos, e o cliente percebe isso. Acho que você atrai aquilo que você expõe para o mundo, né? Com certeza. Você abre, o universo se abre para exatamente essa... Vamos, deixa, solta, não
não vamos botar bloqueio, porque é muito fácil. Você fala, não, olha, eu já estou na minha zona de conforto, eu sei que isso funciona, mas se fosse assim, o mundo de festas não teria evoluído e se transformado nessa coisa maravilhosa que se transformou hoje. Veja, hoje você consegue fazer a pessoa realmente entrar no Alice, no País das Maravilhas. Sabe, e isso antigamente era só sentar no cinema e assistir que era possível, hoje não, né? Então você tem o sensorial envolvido, é maravilhoso. Ah, que legal. E como que você acha que essa combinação, porque assim, a decoração é uma coisa sensorial, é uma experiência. E a música também é algo que é uma experiência. Como que você vê a importância da gente unir o entretenimento, e o entretenimento eu falo de tecnologia, artístico, com um projeto de decoração? Porque, embora a pista de dança seja um pedaço da festa, eu vejo que é o coração da festa, né? E como que você vê essa união da tecnologia, do entretenimento com o projeto? Então, bom, eu acho realmente a música é o coração da festa. Eu sempre brinco assim quando eu converso com os meus clientes que a nossa festa ela tem que ser um crescente impacto. Então, num primeiro momento, o que o anfitrião e os convidados vão ver é um impacto que eu estou trazendo com a decoração. E muitas vezes, hoje em dia, com os recursos de tecnologia que a gente juntou com a decoração, então, por exemplo, os recursos que a gente tem em projeção mapeada. Muitas vezes, antigamente, o que era? Era uma mesa maravilhosa, linda, com um tapete maravilhoso, um lustre lindo e um mega arranjo que trazia o impacto. Hoje em dia, você pode ter tudo isso causando o primeiro impacto, mas você também pode ter um cenário todo projetado, que te põe dentro de cortinas, ou te põe dentro de painéis holográficos, que te põe quadros. Outro dia nós fizemos uma festa, até com vocês, no Monte Líbano, que a gente tinha quadros que era uma visão da Tarsila do Amaral, aí depois de tantas horas, aquilo trocava por um Picasso. Eu lembro disso. Então, assim, são coisas que o convidado que está lá, ele fala assim, nossa, ali não era um quadro da Tarsila do Amaral, daqui a pouco não. Então, assim, acho que são coisas que a gente uniu a tecnologia com a decoração mais do que a gente já tinha, que está trazendo ainda mais e mais essa coisa de derrubar as barreiras do impossível. Não tem mais isso. As possibilidades, né? Eu acho legal que você tenha essa visão, justamente porque nós da Showtime, a gente tem uma preocupação muito grande de sempre atrelar o projeto com o conceito do decorador. Porque a festa, quando você entra, ela tem uma identidade visual. E tudo, desde da forminha do doce até a cor da flor, a imagem que está no painel de LED, então tudo tem que entrar muito em sintonia, e a gente acredita muito nessa forma de trabalho, de unir os fornecedores para o cliente final estar sempre satisfeito e sempre feliz com a entrega, né? Agora falando, Titi, a parte mais pessoal, que é uma coisa que me intriga muito, esse lance dos elefantes, de você se entregar às ONGs, essa parte sua muito humana que deve se refletir no seu trabalho. Da onde vem essa parte sua? Então, bom, eu sempre fui muito ligada à natureza, desde pequena, assim, essa coisa de natureza mesmo, de bicho, de árvore, de planta. E eu tinha um buraco dentro de mim que me fazia sofrer muito, que era essa coisa de ver animais em circos, animais em cativeiros não apropriados para as necessidades deles, os zoológicos mesmo, que a maioria dos zoológicos, infelizmente, não tem uma condição própria para o animal, e aquilo realmente me fazia sofrer num grau um pouco acima do que simplesmente você chegar em casa e falar, nossa, hoje eu ficava muito, muito mal, assim, eu ficava me corroendo. E um dia, conversando com uma pessoa que é um terapeuta, ela me falou assim, sabe por que isso acaba tanto com você? Porque você não está fazendo nada por isso. Então você sofre, mas dentro de você, você sabe que você simplesmente sofreu. É como você vê uma pessoa passando fome do teu lado e você joga um sanduíche na lata do lixo e você não pegou um pedaço desse pão e ajudou a saciar a fome dessa pessoa. Aquilo me clareou de uma maneira, me dá até arrepio quando eu falo, sabe? Me clareou de uma maneira, assim, incrível. E graças às redes sociais, porque a gente deve muito às redes sociais hoje em dia, eu comecei a me enfiar em páginas do Facebook, em grupos, e mandava e-mails, inbox, abaixos assinados e tudo isso. E aí eu recebi um retorno de uma ONG muito séria, que é uma ONG que é um cara que é um dos nossos presidentes hoje aqui no santuário. E ele fica metade do tempo na Bélgica, que ele é belga, e metade do tempo no Quênia.
E ele é casado com a maior especialista em elefantes na causa do marfim do mundo, que chama Joyce Paul. E aí ele falou, nossa, você não acredita, você está mandando essa mensagem super envolvida, porque até então eu brigava muito com essa coisa do marfim. Eu ia nas feirinhas de antiguidade e tentava esclarecer para as pessoas, gente, não vamos comprar o marfim. Você está indiretamente, apesar de ser uma coisa antiga, afetando. Você tá sendo uma referência de que é bonito, né? Que nem você sai com um casaco de pele hoje em dia. Indiretamente você está mostrando que é bonito, porque é óbvio que é lindo, maravilhoso. É lindo você sair com um vison. Mas a que preço, né? A que custo? A que preço, a que custo. E não tem mais a necessidade. Então, assim, o que a gente batalha, antigamente você precisava fazer a tecla do piano com marfim, porque você não tinha uma resina própria, eternamente durável, que dá o retorno lá da música. Hoje em dia você tem a mesma coisa na pele, a mesma coisa numa série de coisas. Então, assim, aí, voltando a essa história, como acabou indo para o santuário, ele me falou que eles tinham feito um estudo climatológico na América do Sul para ver aonde a gente poderia criar um santuário para alojar esses elefantes que não tem como voltar para a Tailândia, para a Índia, para a África, por conta de viabilidade mesmo de... Eles são elefantes já velhos, né? Tem, tipo, não dá para pôr num navio. Não é, exato. Não é um bicho que você coloca numa casinha e põe num navio e ele, assim, é complicado o transporte do elefante. Uma das causas complicadas é o seguinte, como ele é um animal muito pesado, se no transporte ele tombar, ele não consegue levantar tão facilmente. E os órgãos mesmos pressionam vitais dele e ele morre por asfixiamento dele mesmo, entendeu? Então, por exemplo, a caixa que a gente tem hoje no santuário de transporte, nós temos duas, ela é uma caixa maravilhosa, assim, ela é toda certinha para entrar e ele tem uma cinta que deixa o elefante bem equilibrado, então ele não tem perigo de cair nem para lá nem para cá. E aí, quando o Peter me deu esse retorno, eu comecei, que a gente estava começando, tinha esse pessoal do Tennessee, que é o dono do santuário do Tennessee, que estava implantando um santuário aqui no Brasil, porque o Mato Grosso tinha sido escolhido por essa pesquisa como lugar melhor. Por causa do clima. Clima, alimentação, solo, todas essas coisas, que é muito semelhante à da Tailândia. E aí eu entrei em contato com eles. E aí eu entrei como voluntária, hoje eu faço parte deles, assim, sou super, super assídua e a gente já conseguiu resgatar 3 elefantes que estão lá, assim, tem até um vídeo que eu depois vou te mostrar, maravilhoso, que a gente acabou de receber, delas sendo filmadas todas de drone. Então, assim, eram elefantas que foram por 40 anos amarradas com o pé, assim, numa corrente e realmente abusadas, sabe? Assim, psicologicamente falando, porque o elefante tem um lance muito lindo da parte emocional dele, ele é um bicho maravilhoso, assim, ele é muito evoluído, falando em termos de evolução de raciocínio, de conceito de família, ele tem tudo isso, ele tem o melhor amigo, ele precisa viver em companhia, ele não é um animal solitário. Que legal isso. É maravilhoso. E elas estão, assim, as nossas 3 que nós temos lá, que é a Maia, a Guida e a Hannah, elas tiveram uma adaptação ao resgate do que elas são, do que um elefante é na natureza, inacreditável. Porque elas foram capturadas das famílias delas com 3 anos de idade. Elas eram bebês, porque o elefante com 3 anos é uma criança. Então, os resgates, assim, elas nunca tinham se enfiado dentro de um lago de lama. A gente fez um lago. Elas, depois de poucas semanas, elas foram indo, elas foram sentindo e hoje elas tomam banho, assim, de pôr a pata pra cima. Aquela coisa bem de filme, né? De filme, parece um desenho animado, assim, é maravilhoso, sabe? E, assim, a gente está recebendo um apoio muito forte da opinião pública, o que viabiliza, porque a gente tem muita resistência de órgãos públicos, de uma série de coisas que estão na zona de conforto, né? Então, uma coisa que eu acho linda do santuário, que o Scott, que é o nosso presidente, que mora aqui junto com o Peter, todas as reuniões eles enfatizam, assim, nós somos uma solução. A nossa missão não é uma missão agressiva, não é uma missão de ficar com cartaz na frente de nenhum tipo de lugar, agredindo, porque a gente também entende que até então isso era uma realidade. Até então o circo existia com os animais não só elefante, né? Não só elefante, urso, nossa, foca, um monte de coisa. E isso, então, a gente tem que entender também, por exemplo, as 2 elefantas que vieram pra gente, que moravam juntas, a Maia e a Guida, que elas eram de um circo, elas chegaram pra gente emocionalmente debilitadas por conta de treinamentos e tudo. Maus tratos, mas assim, não é um maus trato que o cara foi e machucou. Ela era super bem alimentada, o tratador dela, assim, se emocionou muito quando trouxe ela pro santuário, ele tinha um apego emocional. Mas não era aquela vivência de um elefante na natureza. Não era, mas o que a gente precisa entender também é que o cara que tá lá tratando é a profissão dele, né? Então, assim, a gente quer sempre mostrar que a gente é uma solução. Olha,
estamos aqui de braços abertos. A gente tem uma fazenda de 1.100 hectares própria para trazer. E uma coisa linda que veio junto com a história do santuário é assim, não só o elefante, a gente está readaptando na natureza antas, porque existiam muitas antas filhotinhas que ficaram abandonadas, ou órfãos, vítimas de caça, ou porque a mãe rejeitou. Então, a gente trouxe para o santuário, então a gente tem um cercado grande que elas se adaptam, depois elas são soltas na natureza. Outra coisa maravilhosa, a comunidade do lugar que o santuário está, a gente está a 60 quilômetros da Chapada dos Guimarães. Então, essa comunidade chama Comunidade Rio da Casca. É uma cidade paupérrima, paupérrima. Então, com a chegada do santuário lá, veio imprensa, veio uns voluntários de todo mundo. Então, a gente está trazendo um resgate à população de lá. Então, os índios estão fazendo de novo as esteiras para vender. Indiretamente, você está ajudando toda uma sociedade. É maravilhoso, sabe? As crianças que vão na escola, uma escola assim muito, muito simples, que estudam crianças de 3 a 70 anos na mesma classe, porque são pessoas que não tiveram acesso à alfabetização. Então, a gente está trazendo para elas um mundo que elas jamais teriam acesso se não fosse com o santuário. Nossa, né? Parabéns por todo esse trabalho. É muito legal. Eu acho incrível. E se você tiver alguma mensagem para alguém que também se identificou com essa causa, se identificou com esse projeto, como que a gente pode contribuir, ir atrás? Tem algum site? Como que a gente faz? A gente tem o nosso Insta, né, que é o @elefantesbrasil. Tem a nossa página no no Facebook, né, que é o www.santuariodeelefantesbrasil.org. E a gente tem programas para voluntários que não significam estar perto do elefante, porque o conceito de um santuário não é você ir lá e botar a mão no elefante. Exatamente o que a gente quer é que elas resgatem o que é um animal selvagem. Mas a gente tem uma série de... Por exemplo, a gente tem uma agência que entrou agora com a gente, fazendo todo um trabalho de voluntariado. Então, ele está repaginando todo o nosso site, fez esse filme que eu vou te mostrar. Então, assim, tudo que a pessoa puder ajudar é muito bem-vindo. Então, gente, entre em contato, acesse o site, dá uma olhada no Instagram. Se você tem alguma empresa, se você é empresário, ou se você, como pessoa física, quiser contribuir, manda uma mensagem. Eu acho que tudo é válido, né? É muito legal. É maravilhoso. Eu gosto muito disso, Titina. E até eu quero te fazer uma pergunta. Como que você consegue se dividir entre tantos projetos? Porque, assim, eu sei que o mundo de eventos, quem trabalha com eventos não tem dia, não tem hora. E você ainda tem a sua vida pessoal, seu marido, os elefantes, os eventos, os clientes. Como que você consegue conciliar tudo para que tudo saia caminhando? Assim, claro, o meu trabalho, o meu business é a minha empresa, a Titina Leão, de eventos, né? De eventos, decoração e cenografia. Então, eu me organizo da seguinte forma. Um dia por semana, eu faço um call com todo o board do santuário. Aí a gente estipula tudo que cada um vai fazer. E aí eu encaixo nos momentos dos meus dias que eu tenho por exemplo, como se fosse uma reunião. Então, eu tenho que fazer um contato com a Gol. Eu marco como se fosse uma reunião do meu dia e aí eu vou me organizando. A minha vida pessoal, meu marido é uma pessoa super compreensiva nesse sentido, porque quem trabalha com evento não tem muito fim de semana. Então, a gente se organiza e quando a gente tem aquela brechinha, tem uma semana, 10 dias que não tem evento, a gente viaja juntos e aí é uma delícia e dá tudo certo. Que legal. Titina, eu adorei o nosso papo. Eu gosto muito de você. Eu também. Conheci você há pouco tempo, mas eu já me identifiquei com a forma que você trabalha, com a forma que você vive a sua vida. Eu acho que a gente não tem que pensar só realmente no trabalho, no dia a dia. Eu acho que tem um propósito maior, e se a gente escolheu realmente trabalhar com festas, com eventos, é para o outro, né? Para fazer o momento da pessoa feliz. Então, também fico feliz de estar com você nesse caminho aí, de fazer as pessoas felizes, e pela parceria com a Showtime sempre. Adorei a história. Amo vocês. Amo. Vocês são maravilhosos. Olha, o Johnny com certeza vai ouvir o nosso podcast, o Hélio. Então... Johnny, beijos! E volte sempre aqui nos nossos estúdios para bater um papo. E é isso. Obrigado. Obrigada a você, eu que estou super honrada. Você é a nossa primeira convidada. Ai, meu Deus, que emoção! Vamos bombar, gente. Vamos bombar. Um beijo. Tchau, até a próxima.